Boa noite, meninas. Nossas aulas, as nossas aulas anteriores, elas foram mais assim de orientação básica para vocês em relação aos tipos de teste que você pode utilizar para crianças de 3 anos em diante. Nessa aula, a gente vai ver testes para crianças de 6 anos em diante. Então, a partir de 6 anos de idade, a gente precisa prestar atenção aí na queixa e perceber qual teste a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou só dar uma recapitulada aqui no que a gente já estudou, só para quem está começando está assistindo essa aula pela primeira vez e não conseguiu, não pegou, né, as orientações da primeira aula. Só bem rapidamente, eu vou só mostrar aqui para vocês o que a gente já estudou, que a gente já falou. Nós falamos sobre como que você pode escolher o seu espaço psicopedagógico, qual é o melhor local para você escolher. Então, os melhores locais dentro de uma escola, né, clínica, ou dentro também de um centro comercial, né, que você pode locar. Nós falamos também do primeiro contato com o paciente, como é que você vai trabalhar com os valores, quais são os valores que você vai utilizar, como vai ser o teu contrato, quais são as formas de avaliação, como é que você vai fazer para escutar, para fazer esse processo de escuta com a família, se você vai cobrar essa primeira sessão, se não, a gente falou sobre isso. Nós falamos também sobre criar o vínculo com o paciente, né? A importância de você criar o vínculo não só com o paciente, mas com a família, escutar essa queixa da família, lembrar um pouquinho aí de que é importante você ter essa sessão só com a família, para você ouvir essa família e entender qual é a expectativa dela para traçar um plano aí, ou preparar aí um plano específico para a criança, que vai envolver desde a avaliação da criança, quais instrumentos que você vai usar, quais serão os instrumentos que você vai usar quando você observar ali a queixa através desse contato com a família. Aqui é muito importante. Esse primeiro contato com a família, gente, é o momento que você vai ali já pensar nos testes. Então, aí você já começa a pensar. Ele tem 7 anos. Aí geralmente vem uma queixa. Ele tem 7 anos, mas ele não lê. Tá. Ele tem 7 anos, mas ele não para quieto, ele não senta. Ele tem 7 anos, mas ele não consegue desenvolver ainda as habilidades precursoras da alfabetização, consciência fonológica, né? Rima, aliteração. Ele tem dificuldade de sequenciar, de segmentar. Olha só, então a gente já começa a perceber aí, já começa já a ter em mente, eu vou utilizar para essa queixa, eu vou utilizar o teste IPPL. Eu posso utilizar também para essa queixa o teste, o protocolo cognitivo de habilidade linguística. Então, a gente já começa a pensar qual é o teste que a gente vai usar. Eu posso utilizar o IA. Olha só. Então, você já começa a pensar no teste aí quando você tem esse primeiro vínculo com a família. Esse primeiro contato com a família é extremamente importante. É extremamente importante para que você consiga separar os testes que você vai estar ali trabalhando com a família. Então, a gente, depois de ouvir a queixa, a gente vai separar o teste, e aí foi falado também sobre a importância do ambiente terapêutico e dos recursos que você vai utilizar. Né? Foi falado que você deve ter o mínimo de recursos pedagógicos para você trabalhar, e a organização desses recursos. Nós falamos também sobre a questão dos livros, né? O que você pode comprar? Livros de psicopedagogia, fichas, jogos básicos, testes, e os testes de rastreio são muito importantes que você compre e que você sempre tenha ali organizado os seus materiais, né? Como formulários, ficha de avaliação e acompanhamento aí dessa criança.
O que são os itens que também que a gente falou que é importante? O cadastro do paciente, você ter o cadastro desse paciente, ali tudo que você usou de teste, você vai lá e registra. Então, esse slide foi o que a gente falou, né, na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, e agora a gente vai falar sobre a aplicação em si dos testes. Quais são os testes que a gente vai começar a utilizar? Então, vamos primeiramente pensar na queixa. O paciente chega, eu já preciso que vocês, se vocês puderem anotar, se não, volta o vídeo lá para assistir, volta essa aula e assiste depois e anota, mas a gente vai precisar prestar atenção na queixa. Qual é a queixa que vem para mim? Lembra que eu falei para vocês do paciente chegou, e você tem um vínculo com a família, você começa ali a iniciar uma conversa com aquela família, essa família chega até você com aquela queixa, em cima dessa queixa, você vai separar os instrumentos. Tá, mas qual é a queixa? A queixa, a queixa geralmente vem associada à dificuldade de aprendizagem. Todo mundo, quando pensa em procurar um psicopedagogo, a pessoa procura porque a criança, né, ela está associada, a criança ou adolescente, à dificuldade de aprendizagem. E aí, essa dificuldade de aprendizagem, geralmente, ela vem também de uma queixa escolar. Então, a professora, no momento lá da conversa com os pais, já pede para a família fazer uma investigação, para a família buscar uma ajuda, porque a criança tem apresentado aí uma diferença de, de desempenho, um atraso em relação à classe. Então, sempre vem essa queixa aí da escola. Então, quando vem a queixa da escola, está associada à aprendizagem. E quais são as possíveis queixas, né? Que eu vou passar para vocês as possíveis queixas que chegam no consultório. As possíveis queixas são dificuldade de leitura, escrita, dificuldades atencionais, a pessoa não para quieta, a pessoa ou é muito dispersa, mas ela vem com essa dificuldade atencional. E também, geralmente, vem aí uma questão, aí, uma dificuldade cognitiva que envolve aí as funções executivas, né? Que é a memória, a atenção, a concentração, o planejamento aí estratégico. Geralmente, essa pessoa é aquela pessoa, como está alterada a atenção, ela geralmente tem um déficit de memória. Os professores reclamam que ela não consegue reter a informação. É como se a informação fosse ali, sabe, jogada dentro de um depósito ali de um ralo, por exemplo, sem uma tampa, onde tudo vai por água abaixo. Então, os professores reclamam. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar numa queixa. Uma queixa que vem com dificuldade de atenção, dificuldade atencional, e essa queixa, a professora tem reclamado que a criança não acompanha ali a escola, o desempenho escolar, né, da classe. Então, o que acontece aí? Ela tem dificuldades de ler, de escrever, de copiar, de fazer atividades matemáticas, né, raciocínio lógico matemático. Então, qual o primeiro teste que eu vou pensar quando ela vem com essa queixa aí, que vai envolver as habilidades de leitura, escrita? Eu penso no protocolo cognitivo de habilidades cognitivo-linguísticas, que é esse protocolo que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Eu penso nele por quê? Porque ele é um dos protocolos mais completos que eu conheço para avaliar dessas habilidades cognitivas e linguísticas, porque ele vai avaliar tanto o cognitivo, né? O cognitivo vai avaliar aí a questão da memória, né? Da atenção, essa concentração, esse foco, e a linguagem, né? A parte linguística vai ser importante para a gente perceber se ele tem aí um déficit também aí
consciência de sons, de percepção sonora, para a gente poder estar ali tendo hipóteses diagnósticas ali que são importantes para a gente dar aí um parecer. Então, esse aqui é um protocolo que não pode faltar na relação de vocês, tá bom? Eu vou mandar para vocês esse protocolo. Ele é um protocolo que ele foi desenvolvido por fonoaudiólogas, então ele é muito acessível, assim, ele é fácil de aplicar, mas é interessante que você faça o uso dele de uma forma é, consciente e que você conheça também as habilidades fonológicas, que você saiba identificar os sons dos fonemas, porque você vai precisar conhecer para você poder fazer a avaliação. Então, você sabe qual é o som da letra B, você sabe qual é o som da letra C, você tem que conhecer os sons. Então, aí é importante que você também dê uma olhadinha, assista os vídeos, né, de percepção de sons. Então, os sons do alfabeto, que você consiga perceber quais são esses sons, e treinar também para você passar aí uma intervenção, passar para o aluno aí algo relacionado também ao conhecimento sonoro. Esse aqui eu vou mandar para vocês em PDF. Esse, esse protocolo, ele é um protocolo que ele é embasado em evidência científica, então ele é muito bom. Então, como é que eu vou fazer a aplicação dele? Aqui nessas primeiras folhas, a gente tem todo o passo a passo de como aplicar. Toda a informação que eu preciso saber em relação à base teórica do instrumento. Então, no que esse instrumento se propõe, qual é a percepção desse instrumento em relação aí à leitura, a memória, né, que vai envolver as funções executivas aí. Então, aqui ele dá para vocês aqui as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, para eu ler, para que eu realize uma leitura, eu preciso ter uma percepção visual, né? Uma percepção aí que vai me dar o quê? Uma base para que eu consiga levar essa informação para os processos de memória. Então, que eu leve para a minha memória visual, que eu leve para a minha memória auditiva. Para isso, eu preciso ter o quê? Um bom processamento auditivo. Então, eu tenho que ter aí uma percepção visual ortográfica, eu tenho que ter uma percepção fonológica, para que eu realize o processo de leitura. Então, para ler, eu preciso de memória visual e memória auditiva. Por isso que vocês precisam também conhecer os sons. E aí eu vou ter aí um campo, né, que é um campo importante para poder realizar esse processo de leitura, né, que é a escrita. Para escrever, né, eu preciso desenvolver o quê? O conhecimento dessa ortografia e desenvolver também o conhecimento da fala, porque eu falo primeiro S. Ó, eu falei o nome da letra, mas eu preciso conhecer qual é o som da letra. Aí eu vou escrever a letra e vou falar o som da letra. Então, esse protocolo vai me ajudar a fazer todo esse processo de codificação e decodificação, que é importante. Ele vai me ajudar a identificar, na verdade, se eu faço esse processo. Então, ele vai me ajudar a identificar se a criança faz esse processo, tá bom? Que é o processo, que é a gente chama de o processo que vai desenvolver aí todo essa percepção aí da leitura. Então, a gente vai ter nesse protocolo, para a identificação da leitura, quais são as habilidades que a gente vai identificar aqui no protocolo, né? Como eu falei, habilidade de leitura, a gente vai ter acesso ao conhecimento do alfabeto e leitura de palavras e não palavras. Se ele tem 7 anos, lembra da gente que a gente está falando aqui de uma queixa que veio, que ele tem 7 anos.
e ele não lê, ele tem dificuldades aí também atencionais. Então, se ele tem 7 anos e não lê, então eu vou observar se ele pelo menos conhece o alfabeto, se ele tem uma noção do alfabeto, porque pode ser que ele não tenha. E eu também vou observar se ele consegue escrever algo que eu fale para ele escrever. Se ele faz essa escrita que eu quero, por exemplo, que ele realize. Eu vou observar se ele tem noção de rima, se ele tem noção de aliteração, se ele tem noção de segmentação silábica. Observar como está o processamento auditivo dele para discriminação de sons, ritmos, repetição de palavras, memórias, memória auditiva, né, que essa memória que é importante. Então, eu vou observar se ele também faz o processamento visual, se ele copia, se ele tem uma boa memória para figuras, e vou observar também a velocidade do processamento dele, se ele consegue nomear rapidamente figuras. Então, se ele tem essa rapidez, essa velocidade para nomear rapidamente os nomes das figuras. E, por fim, eu vou observar o raciocínio lógico matemático. Então, essas são as habilidades que eu vou observar no protocolo, né, que são leitura, escrita, a habilidade processamento auditivo, a processamento visual e o raciocínio lógico, tá bom? Então, lá quando você começa a aplicar, você vai ver lá que esse protocolo é um protocolo que ele vai você precisar, por exemplo, xerocar para a criança fazer. Então, você vai precisar entregar para a criança a folha para a criança fazer. E aí você vai precisar também de materiais como lápis, borracha, para você poder estar ali, desculpa, registrando, tá bom? E um detalhe também, ele tem a versão coletiva e tem a versão individual. Então, se você faz, por exemplo, a avaliação em grupo, se você faz a avaliação com a tua classe, você é professora, você pode aplicar esse protocolo com a classe. Assim como também você pode aplicar ele na versão individual, tá bom? Então, quando você começar a aplicar, você vai ter lá na tabela a pontuação que você precisa atingir, né? Então, tem aqui a pontuação, ela vai corresponder, por exemplo, dentro da habilidade de escrita do alfabeto em sequência. Cada, cada ponto, cada item vai valer um ponto. Então, valer um ponto. Então, significa o quê? Que eu vou ter uma pontuação máxima de 26 pontos. Então, aqui você vai ter uma pontuação máxima e o zero, né, que é a pontuação mínima. Então, a criança tem que fazer 26 pontos para que ela consiga, se ela tem 7 anos, pela faixa etária, ela já deveria conhecer o alfabeto. Então, sempre preste atenção na queixa. Então, cópia de formas, a mesma coisa. 4 pontos, a pontuação. Matemática, 20 pontos. Escrita sob ditado, 40 pontos. Repetição de números em ordem aleatória, 10 pontos. Leitura de palavras, ele vai leitura de palavras, a leitura de não palavras. Então, a leitura de palavras vai corresponder a 1 minuto, né, de leitura com cronômetro ligado. A pontuação dela é 70 pontos. Então, cada palavra lida corretamente no tempo de 1 minuto deve ser pontuada. Então, também deve ser realizada a marcação do tempo total necessário para a leitura total de 70 palavras. Então, ele tem que ler aquela palavra ali no tempo de 1 minuto. Então, cada leitura ali no tempo de 1 minuto, ele tem um ponto. Então, por isso que a quantidade de pontos é 70 palavras. 70 pontos, desculpa. A leitura de não palavras é 10 pontos, a interação 10 pontos, a rima 20 pontos, repetição de não palavras 8 pontos, repetição de palavras 8 pontos, repetição de não palavras 7 pontos, ritmo 12 pontos,
Segmentação silábica, 20 pontos. A nomeação de figuras tem uma pontuação que ela vai ser, deve ser marcado o tempo necessário para a realização da prova. A pontuação mínima deve ser 0 se a criança não conseguir realizar a nomeação. E a máxima deve ser o tempo máximo necessário para a realização da prova. Que pode ser, você pode estar lhe dando um tempo, por exemplo, para a criança, ali de 30, 40, 60, enfim, segundos, né? Você pode estar direcionando com a criança. A nomeação de dígito, a memória visual. Então, os pontos estão todos aqui, ó. Nessas tabelas aqui, você vê a pontuação. E aqui, gente, ele explica, tem toda a orientação de como você pode aplicar. Se você pode parar, dar uma lida, ele te dá toda a orientação. Ele é bem didático, bem legalzinho. Eu vou passar aqui lá para a tabela, só para vocês olharem, na tabela de correção, que isso tem sido a dúvida de muita gente. Deixa eu só passar aqui, mostrar a tabela para vocês. Esse é um teste, como eu falei, completo, mas você não vai ficar só nesse teste. Então, lembra que a gente veio com uma queixa, né? A idade dele, 7 anos, e ele não realiza a leitura ainda. Então, a queixa veio da leitura e veio da atenção. E ele está, por exemplo, com 7 anos, ele já está no segundo ano, né? Então, se ele está no segundo ano, então, se ele copiar aqui na tabela, você vai ver cópia de formas. Ele teria que ter um esperado aqui de 4 pontos. Mas se ele fez a metade, ele já está sob atenção. Ele já tem o quê? Que ser observado, ele já tem que ter. Eu preciso ter um cuidado com ele, que possivelmente ele tem aí um atraso e ele vai necessitar de suporte. Então, aqui já dá, olha, cópia de formas, por exemplo, para o quinto ano. Ó, conforme a série, você vai vendo a pontuação aqui, o que é esperado. Vamos lá na leitura. Aqui. Nomeação, leitura de figuras, a nomeação de figuras. Segundo ano, vamos imaginar que você entregou para ele todas as figurinhas, mostrou para ele, e ele teve uma leitura, né, uma nomeação aí no tempo de 40 segundos, por exemplo. Então, aqui ele é o esperado. Mas se ele não teve, se ele teve 50, ele está sob atenção. Então, eu já preciso prestar atenção aí no comportamento dele e na atenção dele. Aí, isso vai me dar abertura para eu aplicar uma escala para a identificação do TDAH. Aí, aqui, eu tenho a gráfica e eu vou ter aqui o caderno de aplicação. Ó, esse aqui é o caderno de aplicação na versão coletiva. Você pode fazer com 2, 3, 4. A versão coletiva. A criança vai fazer aqui, ela vai completar aqui, escrever o nome, tem que ser conforme está dizendo aqui. A criança vai fazer a escrita do alfabeto, escrever o alfabeto em ordem alfabética. A criança vai copiar essas formas aqui. E a criança vai realizar o cálculo matemático. Aqui, por exemplo, crianças do segundo ano, eu já vou. Ela não tem ainda, por exemplo, não sabe a multiplicação. Então, aí a criança já não faz esses de multiplicação, ela já não faz ela só faz os de soma, ela só faz o que é de acordo com a idade, com a série. Então, aí você só pede para ela fazer as continhas menores, tá bom? De soma, subtração. E aqui a matemática também tem a resposta já
para você observar se a criança acertou, tá? Ele já dá a resposta para você. A escrita sob ditado, você vai falar uma palavra, por exemplo, sapo. O sapo pulou no pé do menino. Mas você vai pedir para a criança escrever só sapo. Você falou uma frase para a criança, mas diga assim: escreva sapo. Então a criança escreve só sapo. Então aqui você também tem uma percepção da memória e da atenção da criança. Tá? Eu estou passando rápido aqui, porque depois eu vou, quando vocês forem aplicar na prática, eu vou tá orientando vocês melhor nessa aplicação. Então, aqui tem, ó, repetição de números, que vai trabalhar a memória. Deixa eu passar aqui para vocês verem mais. Tá, aqui, olha, nesse quadro, você vai colocar o nome da criança, você vai colocar aqui o alfabeto, se ela conseguiu, você vai colocar aqui, conseguiu as 26 letras. Se ela fez a cópia de figuras, você vai colocar sim, não, a matemática, e você vai colocando aqui a pontuação que ela realizou. Você pode colocar a pontuação que ela realizou aqui no final da observação do teste. Então, esse teste, ele é um teste que é muito bom para aplicar, ele te dá uma percepção muito grande, sabe? Ó, aqui na leitura de palavras, por exemplo, aqui são 70 palavras que você vai colocar o cronômetro e observar se a criança faz a leitura dessa palavra aí no tempo esperado. Então, a gente tem aqui a leitura sendo contabilizada, né? E também a gente tem aí uma percepção aí de leitura fonológica. Se a criança consegue, por exemplo, falar os fonemas, né, e pronunciar corretamente esses fonemas. Se ela consegue pronunciar corretamente esses fonemas. E ele vai te dando toda essa base aqui. As sílabas, quantidade de sílabas. Como você vai fazer? Você vai pedir para a criança sentar na tua frente e você vai apresentar para ela o caderno de atividades. É um caderno de atividades, com essas atividades pedagógicas para a criança desenvolver. Quando você for fazer a pergunta para a criança, você precisa estar bem atenta se a criança está prestando atenção, se ela não está, por exemplo, focada num brinquedo que você tem na sala, se ela não está ali, por exemplo, com fome, se ela está incomodada porque ela está com fome, às vezes chegou da escola, está cansada, se ela está com alguma dor, tudo isso vai influenciar no teste. Então, quanto tempo vocês levam para utilizar, para aplicar esse teste todo, né? Quantas sessões? Aqui, você pode levar até 8 sessões aplicando esse teste, porque vai depender muito da criança, de como a criança está, de como a criança vai receber essas informações que você vai passar para ela, tá bom? Então, esse é o teste cognitivo-linguístico. Aqui está a nomeação de figuras. Observem ele, deem uma olhadinha nele. E aí a gente vai tendo uma troca bem legal quando vocês forem fazendo a aplicação, quando vocês forem olhando as dificuldades da criança, quando vocês forem de fato observando e direcionando aí a necessidade da criança, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o próximo teste que a gente também vai usar com essa mesma queixa. Sendo que agora a gente já aumenta aí a faixa etária. A gente vai trabalhar aí com uma faixa etária maior. A gente vai usar aí um teste para uma faixa etária aí de 9 anos em diante. Então, a criança tem 9 anos, tem dificuldade de leitura, não lê. A criança já está já no quarto, quinto ano, né? Com 9 anos. E aí a gente tem essa dificuldade aí da leitura, tem essa dificuldade da escrita, a dificuldade atencional. Então, o teste que eu usaria para essa queixa seria o PROLEC. Deixa eu só abrir aqui. Se você tem dificuldade para aplicar os testes,
seria bem legal que você, antes de aplicar qualquer teste, que você fosse direcionada para orientação em cima daquele teste específico. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, do PROLEC. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui para vocês. 9 anos. A criança já vai completar 10 anos, tá? Eu gosto de usar muito a partir dessa faixa etária, até porque ele é um teste que é para uma faixa etária maior. A criança já tem 9, vai fazer 10 anos, já está no ano para completar 10 anos, mas a criança não tem habilidade de leitura desenvolvida ainda. E a criança tem a questão atencional aí bem comprometida. Então, eu faço uso do PROLEC, né? O PROLEC, que conhece como PROLEC, o PROLEC, que é um teste que vai também ajudar muito nessas habilidades cognitivas e habilidades também linguísticas, tá bom? Ele é muito bom. Ele vai avaliar os processos de leitura de uma forma muito ampla também, que vai estar te dando aí o suporte legal. Eu vou mandar esse material em PDF, mas é importante que vocês comprem esses testes são testes padronizados, então você precisa ter esse material no seu acervo, né, para você estar ali aplicando. Ele é um teste que vem direcionar muita prática. A gente tem realmente assim uma carência de testes restritos ao psicopedagogo, né? Eu acho que a gente precisa pesquisar. Eu acho que cada um de nós precisa se tornar um pesquisador para poder estar ali ajudando a criar novos testes. Então, você se tornar, você fazer mestrado, doutorado, você já consegue aí estar pensando no instrumento e produzindo até um instrumento que vai ajudar as crianças, né, com autismo. E também com outros transtornos. A gente ainda não está falando aqui de observação dos traços do autismo, a gente só está falando e focando na leitura e na escrita. Mas a gente vai ter instrumentos também que a gente vai observar o autismo, tá bom? Então, aqui a gente vai identificar o processo de identificação de letras, a gente vai identificar nesse protocolo o processo lexo, sintático, semântico. A gente vai observar aqui também a questão sonora, né? Os sons do nome e som da letra. A gente vai observar pseudo-palavras, a gente vai observar aí leituras aí, estruturas gramaticais, sinal de pontuação, compreensão dessas orações. Por que que a gente recomenda, né, que esse teste ele é recomendado para aplicar a partir dessa idade, né, de 10 anos, já está no finalzinho dos 9 anos, 10 anos, 11 anos em diante, porque eu já preciso ter o conhecimento das normas ortográficas, já preciso já ter estudado isso, sinais de pontuação, estruturas gramaticais, tudo isso eu já preciso ter estudado, poder estar desenvolvendo aí um teste. Tá? Conhecendo para poder aplicar o teste. Então, a gente precisa estar ali focada nessa questão. Então, aqui tem todas as habilidades que você vai precisar conhecer do teste. A aplicação dele é individual, né? Diferente, por exemplo, lá do IPP, Protocolo Cognitivo Linguístico, que a gente pode fazer a aplicação dele em grupo, né? Na classe também pode ser. Você pode aplicar ele com a coletiva, na versão coletiva, com os seus alunos. Mas o PROLEC não, ele é uma aplicação individual e ele vai avaliar, né? Então, o âmbito aí da avaliação dele vai ser do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. Então, a partir do segundo ano, ele já consegue observar aí as habilidades que a criança precisa trabalhar. Não tem um tempo para você aplicar também, você pode aplicar ele durante toda a tua sessão. Como que eu faço na minha prática, principalmente quando eu estava começando, ó,
Logo no início, eu, eu ficava muito desesperada, por isso que eu comecei a fazer formações. Eu tive também mentora, a minha mentora me ajudou bastante. Eu comecei a ficar desesperada e não conseguia aplicar o teste, por exemplo, um teste ali durante, por exemplo, 7 ou 8 sessões. Eu ficava muito confusa porque eu dizia, tá, como é que eu vou aplicar esse teste e eu vou ter que avaliar outras coisas? Aí eu ficava muito confusa. Então, com a prática, com o conhecimento, com a ajuda, né, supervisão, a minha mentora, tudo, as formações, eu comecei a me organizar. Então, eu comecei a me organizar assim, para ter vários instrumentos, utilizar vários instrumentos, e na mesma sessão, podendo utilizar um, dois ou três instrumentos na mesma sessão, e completar as avaliações, as sessões de avaliação, utilizando vários instrumentos. Hoje, se você for pegar um relatório meu, você vai ver lá que eu uso vários instrumentos numa avaliação. Uma avaliação de. Hoje, a minha avaliação é de 6 sessões. A sétima é a entrega do relatório. Eu consigo utilizar ali, por exemplo, 4 até 5 instrumentos. Mas como que eu faço? Eu eu, numa sessão eu separo, por exemplo, a queixa veio dificuldade de leitura, tem essa faixa etária, por exemplo, de 9 anos, eu já separo, já sei que eu vou usar o Prolec. A queixa veio com dificuldade de leitura, tem a faixa etária 7 anos, 6, 7 anos, aí eu já vou para o IPPL, eu já separo o IA, ó, separei o IA e o PPL, 6, 7 anos. 9 anos em diante, eu já vou pensar em separar o PROLE, eu vou separar o COFIAS, o protocolo cognitivo-linguística. Aí eu já separei aí 3 instrumentos que eu vou aplicar, nem sempre ele todo. Eu não vou muitas vezes conseguir aplicar na íntegra. Eu separo por habilidades. Então, eu vou colocar no relatório que eu utilizei o protocolo PROLEC, é, observando na habilidade específica ali, por exemplo, ortografia, né, a gramática, o aluno teve um desempenho inferior ou dentro da média, enfim, ou superior. Aí eu já coloco lá. Observando, aplicando o instrumento protocolo cognitivo-linguística, foi observado que na percepção, habilidade matemática, habilidades, por exemplo, de consciência fonológica, habilidades de escrita, memória visual, o aluno não apresentou um desempenho dentro da média, ele apresenta desempenho lá sob atenção, ele está equivalente ao primeiro ano. Então, ó, você viu como eu já peguei ali, eu já tenho uma noção daqui, mas eu não estou aplicando ele em todo. Eu aplico por habilidades, mas isso você precisa ter experiência para fazer isso, porque você vai ter que responder pelo que você está fazendo. Então, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, que você vai assinar um documento. Então, tem que ter prática e experiência, né? Então, aí já vai aí 10 anos aí de experiência trabalhando com crianças e aplicando instrumentos. Então, se você está começando agora, a minha sugestão é que você selecione, por exemplo, 2 instrumentos, por exemplo. Selecionou o PROLEC e selecionou o protocolo cognitivo-linguístico. Pronto. Aí você tem aí as sessões para você aplicar habilidades dos 2 instrumentos. Aí tem que ter a supervisão, porque eu vou direcionar, por exemplo, se for eu, né? Eu vou direcionar para você, olha, aplica a habilidade tal, aplica a outra habilidade tal. Você está com o instrumento na sua mão, mas aí eu vou estar sempre direcionando. Você entendeu como funciona? Vocês têm alguma dúvida, meninas, até aqui? Deixa eu mostrar para vocês o protocolo.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem digitar aí ou falar, perguntar. Ó, eu cheguei assim, entrei já um pouquinho atrasada, e aí esse protocolo que você estava explicando, quando eu cheguei, você estava explicando o protocolo. Ele é Hum. restrito ou é liberado para psicopedagogo? Todos esses que eu vou passar para vocês são liberados, não tem nenhum restrito. Ótimo, tá certo, obrigada. Em O relação ao Prolec, protocolo eu de estudo vou linguístico comprar. E é em o relação protocolo ao de... Prolec, por exemplo, eu vou Hum. comprar, né, o manual. E aí, cada criança que eu for aplicar, eu vou comprar aquelas fichas de resposta, né? Então, o manual eu vou fazer um pagamento único? Como é que é isso? O Não, manual de aplicação. não. Esse acho que tu tá confundindo com o TDE. Tá. Porque o Prolec também, o Prolec, a gente precisa estar comprando as folhas de resposta, né? Se você for, por exemplo, fazer uma. Você vai ter várias crianças que você vai aplicar, por exemplo, várias, aí você vai ter que comprar. Mas se você for, por Sim. exemplo, utilizar com uma criança, eu tenho uma criança que eu quero utilizar, você pode utilizar ele, você pode utilizar ele na versão PDF. Ah, tá. Tá Esse certo. aqui, por É exemplo, você porque eu pode tenho. utilizar ele. Uma colega minha passou para mim o PDF, aí eu imprimi o PDF do caderno de provas, né? Sim, Porque tem o caderno de provas aí e as folhas de é, resposta. Além do caderno de prova e as folhas de resposta, tem outro material relacionado ao Prolec? Tem um manual? Não. tem. Eu vou mandar para vocês esse material aqui, que ele está bem completinho, está explicando bem direitinho para vocês. Esse aqui. Tá bom. Esse Tá aqui, certo. ele tem, fala sobre a base teórica, fala como aplicar, ele mostra para vocês a tabela. Ele é bem completo, tem 76 páginas esse aqui. Deixa eu só te mostrar aqui a parte da aplicação, porque eu também tenho separado também o caderno de respostas, separado. Deixa eu só ver se tem Uma nesse... colega minha passou para mim o caderno de provas e as folhas de resposta, Sim, eu estou para eu dar uma procurando aqui. olhada. Aí eu falei, provavelmente deve ter um material maior, né? Um manual para a gente estar estudando antes de estar fazendo essa aplicação, Sim, né? sim, sim, sim. Então, esse você vai passar para a gente em PDF. Esse aqui é como se fosse, é um manual, ele vai explicar para você como que é o manual, mas ele também tem um caderno de resposta e de aplicação. Deixa eu só ver se está aqui nesse PDF, senão eu acho que está no outro. Ótimo, obrigada. Ele está no outro, esse aqui é só o manual. Mas eu tenho o caderno de resposta que eu vou mandar para vocês. Esse aqui é só o manual. Esse que eu estou mostrando para vocês, ele é só justamente o manual. Ele vai explicar como funciona o teste. Aí é que esse aqui você tem que dar uma lida, observar, para você poder começar a aplicar. Esse aqui. Tá? Mas eu vou mandar o caderno de resposta, o caderno de aplicação. Esses aí você tem que comprar se você for aplicar ele, né, para mais de várias crianças. Aí é bom você comprar. Mas vamos supor que você não tem condição de comprar. Lógico que não é o adequado que você use o material reproduzido, né? Mas se a gente não tem condição, enquanto a gente está começando, se você pode usar o material para você poder aplicar esse teste, porque senão você não vai conseguir estar observando ali o desenvolvimento da criança. Se você não tem condição de comprar o material, como é que você vai aplicar, né? Deixa eu só abrir esse outro arquivo aqui. Peraí, que eu acho que esse aqui é em espanhol. Esse aqui está em espanhol. Mas eu vou mostrar para vocês aqui.
Esse aqui é em espanhol. Mas o caderno é assim, você tem que comprar, né, claro, para você poder aplicar, mas ele é desse formato, olha. Esse aqui é espanhol. Esse aqui é uma versão espanhol que eu tenho. Deixa eu passar lá para baixo. São 87 páginas. Esse aqui não adianta vocês olharem que esse aqui está em espanhol. Mas esse daqui, esse manual que eu vou mandar para vocês, é o manual que vai explicar todo o funcionamento do teste, como é que funciona o teste e como você vai aplicar esse teste, qual é o passo a passo da aplicação. Aqui você vai observar essas habilidades que são muito importantes nessa idade. E aqui a gente também consegue perceber se a criança tem traços, por exemplo, de dislexia, que a maioria das crianças que chegam para a gente com essa queixa, dificuldade de leitura, elas apresentam aí possível indicativo de transtorno de aprendizagem, né? Dislexia é um deles. Mas acontece também da criança não apresentar, por exemplo, uma boa alfabetização. Então, ela não conseguiu, por exemplo, ser alfabetizada adequadamente. Como a gente sabe que teve a questão da pandemia, tudo isso influenciou, né? A questão da pandemia. Então, a observação antes desse processo de alfabetização também é importante, tá? Então, esse aqui vou mandar para vocês, tem muita leitura para vocês lerem, mas fica a dica aí para vocês comprarem o caderno de aplicação. Vai lá no Amazon, no site da Amazon. Esse aqui é só o manual mesmo, é. Mas eu tenho o caderno de aplicação, vou procurar e vou mandar para vocês. Eu achei que tivesse aqui nesse PDF. Esse aqui é só o manual, ó. Tá aqui, ó. É, só o manual, tá? Então, aqui você vai ler, eu vou mandar o manual e vou procurar aqui, senão eu tenho que colocar ele em PDF, porque eu acho que se não está em PDF aí, eu ainda não mandei digitalizar. Porque esse material todo eu mandei digitalizar. Então, recapitulando, qual é o instrumento que eu vou usar para essa queixa a partir de 7 anos? Vou usar o protocolo cognitivo-linguístico, vou usar o PROLEC e posso utilizar também outro instrumento. Qual é o outro instrumento que eu posso utilizar? Para observação dessa faixa etária aí, dessa queixa. Eu posso utilizar o CONFIAS. Então, o CONFIAS, vou mostrar para vocês com o caderno de aplicação. O CONFIAS também é um instrumento que vai observar a parte também linguística, vai observar a questão sonora. Então, é um instrumento também bem acessível para o aplicador, né? Você vai fazer algumas perguntinhas, na verdade, você vai interagir com a criança de uma forma bem lúdica, e aí ele já vai te dar ali, ele te dá os exemplos de como você vai fazer, né? Você vai pedir, por exemplo, um exemplo aqui para avaliação de síntese. Ah, você vai falar, nós vamos brincar com o som das palavras. Eu vou dizer uma palavra separada em pedaços, tá bom? Preste atenção, tá? Então, olha lá. Sopa. Que palavra eu disse? Aí a criança já vai te dizer, sopa. E agora, preste atenção, vamos ver se você consegue responder. Pijama. O que eu disse? Aí a criança vai, porque você está observando a síntese aqui. E assim você vai fazendo a aplicação de uma forma bem lúdica também com a criança. Então, todo aqui
as habilidades que você vai observar na criança. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. O nível de sílaba, você vai observar a identificação da sílaba inicial, né, segmentação, a identificação de rima, produção de palavras, identificação de sílaba medial, ou seja, qual sílaba que está no meio, produção de rima, exclusão, transposição, nível do fonema, identificação do fonema, inicial, final, exclusão, segmentação, transposição. Isso que você vai observar, né, nas habilidades que são importantes para a criança. Então, esse aqui é o caderno de aplicação e tem o protocolo com um caderno de respostas. Então, por exemplo, você vai anotar lá, registrar. Deixa eu aumentar aqui. A criança completou no nível de sílabas. Qual foi a pontuação da criança? Aí você vai fazer a observação. Aqui você vai ter toda a observação da criança, e você vai registrar nesse caderno de resposta aqui. Aqui é o caderno de resposta que você vai fazer. Lá no manual, você vai estudar. Deixa eu só pegar aqui o manual, acho que esse aqui é o manual. Aqui, no manual, você vai aprender como aplicar. Esse aqui é em PDF, são 12 páginas que eu digitalizei para vocês verem melhor pela capa do protocolo. Aqui as figuras como são, que você vai perguntar para a criança, você vai fazer a aplicação, né, e apresentar para a criança. E aqui você vai marcando. Aqui você vai marcando, ó, você vai registrando aqui. Identificação de fonema inicial. Você dá os exemplos, a criança fez, repetiu, você vai marcar se ela conseguiu ou não fazer. Só para vocês olharem, esse aqui é o protocolo mesmo na íntegra, só que aí tá muito pouco ruim esse PDF. Aí eu vou mostrar o caderno de resposta, o caderno de aplicação, folha de respostas, e tem um manual. O manual também não está aqui, mas eu vou mandar para vocês o manual. Também não abri aqui, porque ele é bem grandão. Mas eu também mando para vocês. Então, o Confias, Prolec e o Protocolo Cognitivo Linguístico são 3 instrumentos que vocês podem e devem estar utilizando com as crianças. Não é restrito, não tem nenhuma objeção para vocês aplicarem, são instrumentos cientificamente validados que vocês podem utilizar, mesmo não sendo psicólogo, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai falar desses 3. Ainda tem bastante instrumento, ainda tem bastante base para avaliação, tá? O que você pode estar observando aí em relação a eles? Eu quero que vocês, preciso deixar uma provinha para vocês. A provinha eu preciso que vocês mandem para mim três casos, 3 situações de pacientes diferentes. Pode ser de pacientes que vocês já atendam, ou pode ser casos fictícios. Então, tem que ser 3 diferentes. A gente vai pegar um caso da faixa etária de 3 anos até 6 anos, outro caso da faixa etária de 7 anos em diante, 7 a 9 anos, 7 a 9 anos, 7 a 10 anos, 7 a 10 anos, e a outra vai ser de 10, 12, 11 anos até 17 anos. Entenderam? Porque eu preciso que vocês tragam esses casos para mim. Porque a gente vai fazer a simulação da aplicação aqui desses casos. A gente vai simular hipóteses para esses casos.
A gente vai separar os instrumentos e a gente vai simular hipóteses para esses casos. Pode ser de pacientes de vocês, que vocês já tenham, ou pode ser fictício. Se vocês não tiverem ou não conseguirem trazer nenhum caso, aí eu trago os 3 casos na próxima aula. Tá bom? Mas eu espero que vocês tragam. Vocês têm alguma dúvida em relação a esses 3 instrumentos? Hein, meninas? Tudo certo, então? Então, vou só parar aqui a gravação.